Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, One Piece, teorias, dúvidas e curiosidades, e vamos aí falar sobre alguns detalhes aí do capítulo 1062, que olha, tem muita coisa pra se falar aqui, cara, sério, nossa senhora, cada vez mais tá tendo uns capítulos assim que tá tendo muita coisa, cara, tá tendo muita coisa pra falar a respeito, na moral, muita especulação principalmente sobre o que vai vir a seguir, saca? Que tem várias possibilidades aparecendo o tempo todo, até nas histórias de capa, olha que insano, né? Que é o caso, inclusive, desse vídeo aqui. Então vamos lá, lembrando que eu não posto aí as imagens por questão de direito autoral, né? Abre aí numa página paralela, vem acompanhando comigo. Então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. A gente começa aqui, então, debulhando aí sobre a capa, né? Que foi bem curioso, porque a gente já tinha visto que o pessoal da Germa e o Caesar Clown conseguiram escapar, né? Lá da ilha principal de Wally Cake. Mas a gente vê aqui que nessa capa da semana o foco é em Chocolate Town, né, que fica nos arredores ali, na verdade, né? E a gente vê que o chocolate está derretendo por alguma razão, alguma coisa está acontecendo ali, que a galera está sendo soterrada praticamente ali por chocolate, né, derretido. E tem uma fumacinha passando. Eu fico pensando se de repente aí o Caesar Clown e a galera da Germa não passou causando confusão, sabe? Assim, por onde eles passaram, sabe? É possível que eles tenham deixado um rastro aí de destruição, pode ser. Mas também pode ser alguma outra coisa. Talvez o Judge esteja atacando aquelas ilhas ali dos arredores, ou algo do tipo, sabe? E aí ele tem usado algum tipo de gás, por exemplo, também, né? É possível, né? A galera tá sofrendo aqui no chão, não só pelo chocolate, né? Mas também pode ser por intoxicação de gás ou algo assim também. É possível, né? Mas enfim, é bem misterioso essa capa, achei bem interessante aí, quero ver como é que vai ser a continuação dela, né? Depois a gente tem que falar aqui, né, da reação do pessoal quando descobre como é, entre aspas, aí o Vegapunk, né? Que a gente conhece agora como a tal da Lilith, né? Que é só uma fração aí do Vegapunk original. E é bem maneiro as reações, né? São bem divertidas. O Frank, eu achei bem legal eles explorarem esse lado. Poxa, eu sou teu fã, cara, caraca, né? Faz muito tempo que eu queria conhecer você pessoalmente e tal, é muito legal. E ele fala ali que ele estudou os projetos do Vegapunk, algo muito interessante que ele falou ali, né? Que tem coisas, muitas coisas, que ele não conseguiu investigar nesses 2 anos, ou seja, teve algumas tecnologias do Vegapunk que passaram batido aí pelo Frank, né? E provavelmente foi a maioria, ele pegou só o básico, vamos dizer assim, do Vegapunk lá atrás e tal. E esse aqui, cara, como eu já tinha falado em outro vídeo, é a oportunidade perfeita pro Frank crescer muito, porque ele vai ter acesso a muito conhecimento, a muita tecnologia do Vegapunk. Ele vai aplicar do jeito dele, né? Vai fazer aquela engenharia de refrigerante que ele faz e vai ficar um negócio muito louco, tá ligado? Então eu acho muito legal aí, é uma oportunidade perfeita pro Frank crescer muito na obra. E, cara, ele merece, vai, é um personagem muito legal aí, muito querido pelo público principalmente, né? O Sop, né, gostou bastante aí da questão do robozão gigante ali, né, que ele fala que é maior que o Frank Shogun e tal, que é uma coisa que eu já tinha pontuado lá no capítulo passado. E é interessante de ver o Sop gostando muito desse negócio de tecnologia, sabe? Apesar dele não ser um Frank na vida, ele não é um robozão, né? Ele não é um ciborguezão viciado em mecânica, né? Mas ele também por muito tempo ali, ele foi o mecânico principal do navio, né? Ele foi o cara que consertava o navio, que criava apetrechos, criava armamentos e coisas assim. Ele era o cara que se virava nos 30 ali, né? Ele praticamente não faz tudo. Então é muito importante também ele. Isso tem conexão também com algo lá na frente, em algumas páginas aí posteriores, tá? E também, claro, a gente tem que falar aqui do Sandy, né? Que linda! Vegapunk é uma garota linda, né? Que ele comenta aqui. Mais ou menos, mais ou menos. O Sandy não sabe no que ele tá se metendo, né? Ele só pula em cima aí do... Ele só pula aí na aventura e vai, né? Enfim. E aí a gente tem aqui, né, alguns personagens, como é o caso da Nico Rubin e do Zoro, que eles já estavam ali prontos pra lutar, né? Assim que apareceu aí, assim que Vegapunk se revelou, a Nico Rubin já tava com aqueles bracinhos cruzados dela, né, pra mandar ali as flores, né? E o Zoro tava, tipo, com uma cara bem séria, né, bem focada ali.
E ele não parecia muito impressionado com tudo que a tal da Lilith estava mostrando, né? Que foi ali no caso ali do robozão. Teve também ali, ela invocou várias criaturas marinhas robóticas ali, né? Que eram criações ali do Vegapunk e tal. E foi bem interessante de ver, né? Que o Zoro ele tava bem tranquilo, bem calmo, enquanto todo mundo tava desesperado, né? Tirando o Frank, né? Que o Frank tava admirado ali com as criaturas. Nossa, monstros marinhos robóticos, que incrível, né? E tal. Até o Sop, que gostava tanto da tecnologia, ficou ali meio... Caraca, mano, eu tava adorando tanto, né? Acabou que eu fiquei com mais medo do que admirado com a cena toda, né? Mas enfim. E aí a gente vê depois, né? Confirmando aqui, por parte do outro Vegapunk, que é o tal do Shaka, que o Zoro, ele tava tipo... Facilmente ele sabia que poderia acabar com a situação toda ali, né? Matando ali, ele ficou uma porrada, né? Então, bem curioso mesmo. E é o Zoro aí mostrando que ele é brabo, né? Ele é brabo pra caramba. Aliás, vale citar, né, um comentário que o Shaka faz, que é: os fortes sempre sabem qual inimigo atacar primeiro, né? E aí a gente vê que o Frank e o Sandy, eles estão totalmente assim, foda-se, tá ligado? Foda-se a cena, foda-se o perigo, né? E aí a gente vê que, pô, o Sandy é chamado de fraco praticamente nessa cena, saca? Meio que desdenharam aí do Sandy, né? O que foi bem curioso, assim, né? E eu acho que alguém da fandom vai reclamar mais cedo ou mais tarde de alguma coisa assim. Eu não procurei pra ver na internet, mas eu imagino que alguém vai falar em algum fórum, sei lá, uma página aleatória aí de leitura de mangá sobre o Sandy não se tocar, né, por perigo. Achei bem interessante. E inclusive vale citar esse próprio Vegapunk aí, versão Shaka, né, que é o tal do Justo também, que ele sabia tudo que tava rolando ali no navio, né, de uma distância bem segura. A gente não tem uma noção muito clara como é que ele fazia isso, né, não ficou muito claro. Obviamente ele tá espionando de alguma forma, mas como exatamente não ficou especificado. Mas é bem interessante que mesmo vendo de longe, ele tinha total noção do que estava acontecendo, né? Ao contrário dessa versão Lilith aí, que é a malvada aí do grupo aí do Vegapunk, da tropinha do Vegapunk, né? Bem louco mesmo. Outra coisa legal também aqui desse capítulo foi a Jory Bonnie, que a gente finalmente descobriu um pouco mais aí sobre a história dela, né? E, na verdade, a história dela é o contrário do que a gente achava, né? A gente achava que a Jory Bonnie ela era mãe do Kuma ou alguma coisa do tipo, mas na verdade ela é filha do Kuma. Olha que doideira, né? Aparentemente ela é filha dele e ela tá tentando salvar aí o pai, né? Destransformando ele, vamos assim, desrobotizando o cara, sei lá como é que se fala esse negócio. Mas também tentando fazer o Kuma reverter ali parcialmente sua transformação, pelo menos para recobrar a consciência, né? Para deixar de ser uma máquina. E isso é muito interessante porque mais pra frente vai ter um paralelo com isso também, né? E bom, aí a gente vai aqui pro centro ali, né, da ilha do Vegapunk, pro centro de Egghead, que, cara, é um negócio muito insano. É uma cidade futurista muito louca, com algumas referências ali aos Jetsons, né? Algumas referências ali. Deve ter referência a algum anime que eu não sei. Talvez aquele... Como é que é o nome, cara? Ai, eu esqueci o nome. Aquele que a Johansson fez um filme lá. O Shell alguma coisa. Eu esqueci o nome também. Porque é famoso. Vou ficar bolado aqui porque eu conheço a obra, mas não esqueci o nome agora. No susto. Enfim. Tem Kaiju. Tem robôzão gigante. Porra, é maneiro pra caramba o lugar ali, né? Todo bonitão ali. Lembrando que tecnicamente isso era pra ser meio que o futuro, né? Isso era pra ser aí o futuro em One Piece. Isso é muito interessante. Quem sabe numa continuação a gente não vê isso aí acontecendo de fato, né? Pode ser, por que não, né? Enfim. E aí a gente tem aqui, né, as interações dos personagens com essa cidade maluca aí dentro de Egghead. E a gente vê umas paradas muito loucas, como por exemplo que eles têm ali alguns hologramas, né? Que aparentemente a galera passa direto ali e tal. O Ruffy inclusive atravessa o Kaiju, né? Que ele tenta montar no bicho. Uma comida ali que eles acabam vendo ali e acabam passando direto, né? É muito interessante. E isso faz um paralelo muito legal com o que acontece depois. Porque a gente vê aí uma outra versão do Vegapunk, né? Que é a tal da Atlas, né? Ou a Ira. Que ela aparece ali explicando algumas coisas, né? Rapidamente. Como é que funciona ali algumas tecnologias do Vegapunk e tal. E inclusive a gente vê que ela tem umas luvas que chamou bastante a minha atenção, inclusive,
que é uma luva capaz de interagir com luz. Isso eu achei bem interessante. Por quê? Eu comentei, acho que foi na semana passada ou retrasada, sobre a possibilidade dos chapéus de palha ganharem vários upgrades, né, conforme eles forem aí se relacionando com a tecnologia do Vegapunk. É bastante provável que isso venha a acontecer. E cara, essa luva, ela simplesmente tem a característica de tocar o intocável. É basicamente isso que essa luva consegue fazer, saca? Então assim, é algo muito interessante, porque na obra nós temos os Logias, né? E alguém que consiga bater de frente com o Logia usando essas luvas, com certeza seria aí um adicional bem legal aí pra tropa, né, do Chapéu de Palha. E assim, como a maioria do pessoal tem hack, coisa do tipo, né? Hack do armamento e tal, a maioria já consegue lidar com Logias, né, ali na tripulação. Mas tem alguns que não, como por exemplo o Sop. O Sop não tem hack do armamento ali pra lutar, sei lá, contra um Kizaru da vida, que é luz inclusive, né? Imagina, cara, o Sop, sei lá, enfrentando Kizaru e batendo nele com as luvas, saca? Acho muito bizarro. Eu não acho que isso aqui poderia ir, por exemplo, pro Sanji, porque o Sanji ele não usa as mãos, né? E ele tem hack, por exemplo. A Nami não é muito de lutar nas mãos, ela tem ali o bastão, tem os Zeus e tal. Então acho que não poderia ser pra ela. Poderia ser pro Sop, talvez pro Frank e pro Chopper também, porque não, o Chopper ainda tem muito que aprender aí em relação a hack também, né? Ele tá um pouco pra trás aí nesse negócio. E essa luva pode ajudar ele aí a lidar contra Logias, por exemplo, né? Muito interessante também, é bem legal. Enfim, isso é só uma das tecnologias que a gente viu, né? É uma das coisas que eles podem aí tirar proveito no futuro. Muito interessante. O Frank poderia, por exemplo, conseguir fazer essa luva, né? Replicar essa luva, a tecnologia dela e tal, seria bem interessante, né? Inclusive, falando aí sobre a tal da Atlas, né? A gente vê também que ela é consideravelmente mais forte que a maioria das pessoas que aparecem em One Piece, né? Já que, assim, ela é uma das poucas pessoas que conseguiu ali dar uma bela porrada no Ruffy. E o Ruffy sentiu a porrada, sentiu bem forte, inclusive, né? É bem interessante que a última pessoa, fora assim, o Yonkou, né? Que conseguiu causar muitos problemas ao Ruffy, foi a Uchi, né? A Uchi lá do bando lá do Kaido, né? Que quase esfolou o Ruffy lá na cabeçada e tal. Ela botou uma certa pressão ali no Ruffy na época. Mas assim, tudo bem que o Ruffy estava se segurando bastante, né? E aqui também ele não estava lutando 100%, mas pra você ver, né? Quando o Ruffy se segura, facilmente várias pessoas aí aleatórias conseguem bater nele, né? É meio bizarro isso. E, inclusive, a gente tem aqui uma dúvida sobre a transformação dele em Nika, né? Porque a gente não sabe se ele consegue se transformar de maneira, assim, fácil, né? No Nika. Não é tipo, o botão de ligar acabou, né? É bem curioso. A gente tem aqui uma cena que parece que ele ia virar o Nika, né? Quando a Jory Bonnie tá explicando ali sobre a questão dos hologramas e tal. E a gente vê que o Ruffy ele fica meio raivoso, mas ele começa a parecer bastante o Nika, né? O cabelo fica meio em chamas ali, ou ele fica com aquela fumacinha em volta ali do corpo, mas ele tá com raiva em vez de estar feliz ou livre, né? Ou algo assim. Isso, mas foi um paralelo ali bem interessante. Será que ele consegue ativar isso aí de maneira fácil? Bom, o tempo vai ter que explicar aí pra gente, né? Também tem um negócio aqui que eu acho que vai ser resolvido nas próximas semanas, né? Que é a situação aí do número da tal da Atlas, né? Porque aqui, quando ela aparece, ela tá com o Punk 06. Então ela seria a sexta parte ali do Vegapunk, né? Mas depois a gente vê o Kako explicando sobre essas partes aí do Vegapunk. E ela aparece como 05, né? Bem curioso. E aí no lugar do 06 é um outro que ainda não apareceu, que é o tal do Yonk, né? Que é o Desejo. Enfim, achei bem curioso. Esse foi um erro de continuidade que não é muito normal do Oda cometer assim, esse tipo de erro, sabe? Bem curioso. Por que será que aconteceu esse negócio? Não sei, talvez o Oda explique aí depois, ou só foi um erro mesmo de continuidade aleatório. Enfim, vamos para um ponto muito importante da história, né? Que é o Kako, Robirusi e Stussy. Pois é, essa galera, né, da Cypherpol Zero Aegis aí, né? Eles estão se dirigindo para Egghead, né, coincidentemente. E aparentemente eles estão indo lá com o propósito de destruir essas partes do Vegapunk.
Não ficou muito claro por que eles precisam destruir essas partes do Vegapunk, mas foram ordens diretas, né? Foram ordens direto do governo mundial lá, né? Então é um assunto bem grave que aconteceu aí. Além disso, eles têm que devolver um projeto de Serafim ali que tem o corpo do Kuma. Olha só que maluquice, cara. É um Serafim enorme. A gente tinha visto algumas criancinhas lá e tal, né? Mas aqui a gente tá vendo um fucking Kuma Serafim. E, cara, o potencial dele pode ser bem maior que o do Kuma normal, saca? Pode ser bem maior mesmo. Lembrando que o Kuma normal ele já tinha muito mais poder que um pacifista, porque além de disparar raio laser e o caramba 4 e ser fortão, o Kuma ainda tinha os poderes de Akuma no Mi dele, né? Esse Serafim, a gente não sabe exatamente todas as capacidades que esse Serafim do Kuma pode ter. Será que ele pode reproduzir, por exemplo, os poderes do Kuma em menor escala, por exemplo? Ele tem umas asinhas ali, ele consegue provavelmente talvez voar, talvez, quem sabe, né? Sei lá, ou dar uma planadinha pelo menos, né? Fora as rajadas de energia diferenciadas que ele vai ter e tal. Então assim, é um negócio interessante, E a Jory Bonnie, quando vê isso daqui, vai ficar chocada, né? Essa que é a verdade, ela vai ficar completamente chocada. Aparentemente o Kuma original é o que tava lá com o pessoal da Revolução, né? Com os revolucionários. Então não faço ideia de como é que vai ser a interação aí da Jory Bonnie e companhia com esse Serafim Kuma aqui bizarro não, tá? Mas promete ser bem interessante. E a Jory Bonnie vai sofrer provavelmente quando vê esse negócio aqui, porque, pô, estão judiando aí do pai dela pra variar, né? Só pra variar. Bom, muito interessante. Outra coisa também que foi mencionado, né? Se isso tem alguma coisa a ver com o caso lá de Lulusia e tal, né? E a gente vê durante o capítulo também que a Jory Bonnie, ela ia comentar que ela encontrou com o Sabo lá em Marine Joa, quando teve a invasão lá dos revolucionários em Marine Joa, por parte do Sabo e companhia, a Jory Bonnie estava lá. Olha isso, cara, ela estava lá. E, assim, aparentemente eles não foram atrás da Jory Bonnie especificamente, né? Talvez ela tenha, sei lá, estava escondida, né? Estava em stealth ali, ninguém percebeu exatamente que ela estava lá. Mas será que ela também não viu a face do Win? Né? Será que de repente ela não viu aí? Se ela tivesse escondida, né? Porra, beleza, ela tá escondida, a galera não sabe, né? Então ela passa batido, então o governo mundial não precisaria, sabe? Não precisaria lidar com ela, né? Não saberia que precisaria lidar com ela. Mas é algo interessante que as ordens foram especificamente destruir os 6 Vegapunks, né? Isso é algo bastante curioso. Inclusive, não necessariamente dá a entender de que eles querem matar o Vegapunk original, mas somente as construções dele, né? Esquisito. Será que o Vegapunk original ainda existe em algum lugar? Pode ser, né? Porque a princípio a gente só tem 6 Vegapunks. O original meio que se dividiu em 6, né? Então, será que o Vegapunk original deixou de existir? Né? Será que é possível ele ainda estar vivo ou talvez ser reconstruído, né? Com a ajuda aí dos 6 de novo? Pode ser que aconteça alguma coisa desse tipo aí. Bem legal, cara, esse capítulo aqui fala muita coisa interessante, deixa muita coisa boa pro futuro de One Piece, achei bem legal. Inclusive, né, a gente vai ver agora a Stussy lutando, né, que é uma coisa que a gente quase não viu. A Stussy, a gente sabe que ela é forte, ela tem Shigan, ela tem as habilidades ali da Cypher Paul, mas a gente quase não viu ela em batalha, assim, batalha mesmo, meio que ela nunca participou. Então agora vai ser aí a prova de fogo da Stussy, né. Interessante. Quem será que ela vai enfrentar? Nico Rubin, talvez a Nami, né? Quem será aí que vai ser adversário dela? Será que vai ser mais de uma pessoa? Porque até então a gente tá levando em conta aqui que tem um Serafim do lado deles, né? Tem o Kako, Robirusi e Stussy. São 4 pessoas, sabe? Então assim, tá faltando gente aí pra lidar com os Chapéus de Palha, né? Tá faltando, tem que ter mais gente aí. Ou então os Chapéus de Palha vão ter que atacar em dupla, em trio, sei lá, o que já denota que essa galera tá bem mais potente do que na época aí em que eles lutaram contra eles lá em Enies Lobby, né, cara? Vai ser meio insano isso daqui. Então vamos ver aí, porque ainda tem que construir o card dos confrontos aqui nessa nova saga, né, de One Piece. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon. Link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!